Aleluia. Bom, se vocês verem algo voando aí, não é anjo não, é uns bichinhos que tem aí. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias ou acessá-las no Salmo de número 122. Este salmo faz parte de uma coletânea de salmos que são chamados salmos de degrau, salmos de peregrinação, salmos de romagem. Há vários nomes, mas o mesmo sentido. E é como se fosse um inário dentro de um inário, né? Porque os salmos, o livro de Salmos já é um inário, já é uma coletânea de canções. E esses salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, é um conjunto de salmos que pertencem aos judeus e que eles têm por muito apreço, porque são cantados nas peregrinações, quando eles vão às festas religiosas em Jerusalém, ou que pelo menos isso havia uma assistência maior, mas até hoje isso é feito, e esses salmos são cantados, do Salmo 120 ao Salmo 134. E nós vamos ler aqui o Salmo 122, é um salmo bem alegre, é um salmo bem contagiante. E ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Como nós dissemos, esse salmo é o terceiro salmo dos salmos de peregrinação. Entendemos, ou os estudiosos entendem, que esses salmos eles eram cantados nessa sequência, essa mesma sequência que aqui se encontra. Enquanto o Salmo 120 fala de arrependimento, fala dessa busca que nós temos que ter e de se arrependermos, e o Salmo 121 fala da confiança que se deve ter em Deus, o Salmo de número 122, ele fala da alegria de se estar na casa do Senhor, da alegria de nós estarmos aqui nesse culto público, da alegria de nós sabermos que temos um lugar onde nós temos liberdade em adorar o Senhor. Que felicidade é de saber que nós temos essa liberdade de culto em todo o nosso país, de não só o evangélico, mas de todas as pessoas com as suas mais diversas religiões, têm essa liberdade de adorar o seu Deus, seja a religião que for, cada um tem essa liberdade, e nós temos a nossa liberdade. E o que mais nos alegra é sabermos que aqui nós adoramos o Deus verdadeiro. E que diferença é essa? Se todas as pessoas adoram a Deus, têm seus deuses, porque parece até um preconceito, mas não é. Eu falo para algumas pessoas que muitas religiões, em isenção do cristianismo e do judaísmo, são pessoas que os seus deuses são feitos de elementos da natureza. Os seus deuses vêm de algum elemento da natureza, da água, da terra, do fogo. E o nosso Deus é um Deus que criou todas essas coisas. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. E isso é que distingue o cristianismo de tantas outras religiões. E pensando nisso, o salmista, ele se alegra. Ele se alegra de poder ser convidado, só em ser convidado para estar na casa de Deus, há uma alegria na vida do salmista.
Há uma alegria em vir cultuar ao Senhor. E nós podemos sentir também essa alegria, porque de fato, estar aqui é uma grande alegria. Outras pessoas, em outros lugares, elas precisam se esconder, estar em cavernas, em alguns lugares, em vários lugares, escondido, para que possa adorar a Deus em um culto público com os seus irmãos, porque faz parte de países que o evangelho é perseguido, que o cristianismo é perseguido e não pode ter essa liberdade. E muitas vezes nós, principalmente nós, na condição de pastor, nós ouvimos das mais diversas desculpas que uma pessoa pode nos dar para ele não pertencer ou não participar do culto público. E o que nós devemos fazer é orar. Orar para que cada um de nós possamos ter essa alegria do salmista que salta do seu coração a participar do culto público. A ter essa alegria de estar aqui com os irmãos, compartilhando, vendo que o dom do outro nos edifica. Porque quando alguém toca, quando alguém canta, quando alguém contribui, isso é para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós pensamos em culto, a primeira coisa que nós devemos pensar quando pensamos em culto é saber que a nossa vida é um culto constante. A nossa vida é um culto constante. Aqui, o que nós fazemos é um culto público, o que nós vivemos é um culto público, mas a nossa vida é um culto constante a Deus. Tudo que nós fazemos devemos refletir o caráter de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, nas nossas relações interpessoais, na vizinhança. Tudo que nós fazemos é um culto. Mas aqui há uma liberdade maior, há um momento maior. Imagina no teu trabalho, você não tira o fone de ouvido e começa a dizer, glorificado seja o nome do Senhor, gritar bem alto, porque alguém vai dizer, olha, aqui não é lugar para isso. Então você pode ir até baixinho cantar ou coisa parecida, mas é aqui que você pode fazer isso. Você não vai dar um glória a Deus bem altão lá, na escola, na faculdade ou em algum lugar. Pode até fazer, mas fica meio fora de contexto. Mas aqui você tem liberdade para fazer isso. Aqui você tem a possibilidade, porque esse momento é separado para tudo isso. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que o nosso culto a Deus é um culto constante. É um culto que nós devemos prestar ao Senhor. A segunda coisa que nós devemos saber a respeito de ir à casa de Deus, a cultuar ao Senhor, é que o culto, ele é a Deus. Eu já ouvi pessoas que dizem assim, hoje o culto não foi bom. E parece estranho essa expressão. Porque o culto, cada um na sua expressão, cultua a Deus, adora ao Senhor, elogia, vive em obediência ao Senhor. Então, se Deus está presente, se aqui nós separamos para glorificar a Deus, como que esse culto não vai ser bom? Eu não sei qual a tua perspectiva a respeito do culto público, mas tem que ser a perspectiva a partir do princípio que Deus está nesse lugar e Ele precisa e deve ser adorado, porque o culto é a Deus, não é para satisfazer aquilo que você pensa, ou aquilo que você entende que é um culto bom. Não é. O culto, ele é para Deus. E aqui nós temos que cultuar. Segundo, o culto, ele é um lugar que tem que haver reverência. O culto é um lugar que tem que haver reverência. A Bíblia diz que quando o Senhor começa a falar com Moisés, lá no monte, para passar uma mensagem para Moisés, ele diz assim para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Aqui, de fato, nós não precisamos tirar os sapatos, as sandálias, não precisamos, mas também temos que ter reverência. Porque aqui nós não vimos encontrar alguém, nós não vimos rever amigos, não, nós viemos cultuar ao Senhor. Essas coisas acontecem, mas são secundárias. E tudo isso faz parte da alegria do culto. Tudo isso é motivo para nos alegrarmos. Aqui, pouco importa se quem adora é negros, brancos, ricos ou pobres, pouco importa, porque todo se faz um, e aqui nós estamos disponíveis para adorar o Senhor. E é esse lugar que o salmista está dizendo, meu coração salta de alegria,
Há uma emoção, há um contentamento, há uma satisfação em entender que eu vou para esse lugar que não há acepção, onde eu posso sentar, independente da roupa que eu estou vestido, independente do carro que eu estacionei lá fora, independente de qualquer coisa externas, eu estou no lugar que eu tenho liberdade de adorar ao Senhor. E é por isso o salmista diz, versículo 1, ele começa aqui dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os salmos de romagem, de peregrinação, de degrau, como os irmãos queiram, como eu falei, os viajantes que empreendiam uma viagem para participar de pelo menos uma das 3 festas religiosas em Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar alto, e quem partia para Jerusalém tinha que partir de alguma cidade baixa para chegar até o planalto que era Jerusalém. Eles iam cantando, recitando, falando esses salmos para reforçar a sua fé, a sua confiança, a sua alegria, a sua satisfação em Deus. E esse é um desses salmos, e esse salmo é o salmo de Davi, que eles usavam para, através desse salmo, eles pudessem manifestar aquilo que eles sentiam. Então, Jerusalém era a cidade alta, que tinha pelo menos 3 festas religiosas: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. E eles iam lá porque Jerusalém era o centro religioso, o lugar onde as pessoas se juntavam para adorar o Senhor. Os peregrinos, quando eles saíam de suas cidades vizinhas ou até mesmo mais distantes para ir até a cidade mais alta, que era Jerusalém, eles iam através dos encontros dos caminhos, iam se encontrando caravanas de pessoas que estavam dos mais distantes lugares, ou mais diversos lugares, e iam se encontrando como nós fazemos, cada um que sai do seu lado, da sua casa, e vai saindo, se arrumando, e vem até chegar aqui para o lugar da adoração, para o lugar que nós podemos aqui com liberdade adorar e bendizer ao Senhor. E é por isso que o salmista, ele tem uma grande alegria em saber que ele está indo para esse lugar. Se estarmos aqui no domingo, não fazer diferença para nós, há alguma coisa errada. Temos que ter uma perspectiva de chegar no domingo e podermos nos reunir com os nossos irmãos e celebrarmos ao Senhor. Não devemos estar aqui porque alguém nos arrastou até aqui. De fato, você não está porque Deus tinha um plano em tudo isso. Não é só pelo fato de alguém ter te convidado. Não, você está aqui porque era um plano de Deus, você está aqui. E não devemos estar aqui porque não tínhamos um lugar mais importante para estarmos, não. Devemos estar aqui com uma opção consciente, madura e feliz de estamos aqui porque é o lugar da celebração a Deus, onde de maneira coletiva nós nos reunimos e através dos nossos dons e talentos aqui nós servimos ao Senhor. O salmista tem essa perspectiva de Jerusalém. O salmista tem esse desenho, esse pensar na sua mente que Jerusalém era esse lugar. E aí no capítulo 122, no versículo 1, ele fala dessa alegria que é ir à casa do Senhor. Essa alegria que é até Jerusalém, o templo do Senhor. Jerusalém no tempo de Davi, porque Davi é quem escreve esse salmo, ainda não existia o templo. O que existia era uma cidade cercada por colinas, em um planalto alto, bem estratégico, um lugar de adoração, um lugar religioso, onde estava o tabernáculo, que era como se fosse uma casa móvel, onde cada repartição tinha uma simbologia e era o lugar de oferecer culto a Deus. E dentro do lugar santo dos santos, que era uma repartição bem privilegiada, estava lá a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Isso nós vamos ver em Êxodo, capítulo de número 25, toda a construção desses utensílios e também do tabernáculo. E Jerusalém estava lá. E aí o salmista está dizendo que há uma grande alegria chegar nesse lugar onde ele traz esperança, onde ele pode descansar, onde ele pode reavivar o seu ânimo, onde ele pode recarregar as baterias, onde ele pode ter paz no seu coração, porque é o lugar onde se fala sobre Deus, onde se prega sobre Deus, onde as pessoas estão vivendo ou se deixando ser convencidas pelo Espírito Santo a entender o que Deus quer para as suas vidas.
Do versículo 2 ao versículo 5, o salmista está elogiando, falando o que é essa cidade e como é bom estar nessa cidade. Olha o que ele diz, versículo 2: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Imagina aquele filho que ele mora em outra cidade, em outro estado, e passa um bom tempo sem ir na casa dos pais. É interessante que essa coisa de casa do pai, às vezes eu falo assim, lá em casa, quando eu vou me referir à minha casa lá, e não é nem minha casa mais, apesar que eu tenho uma casa lá, eu acho. Mas não é nem minha casa, a gente diz, né? Minha casa, na verdade é a casa da tua mãe ou do teu pai, tu nem mora lá há mais de 20 anos, mas nós sempre temos essa coisa de a minha casa, o meu lugar, onde eu sei que eu vou chegar e minha mãe está lá, e aí vem as lembranças, ou seja, da comida, ou seja, do momento da chuva, que todo mundo se reúne, ou seja, do momento de algumas coisas boas que se passaram, mas sempre há essa lembrança da casa, do lugar. E aí o salmista está dizendo, olha, que bom que meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Que bom estar nesse lugar onde a minha esperança ela é reavivada. Que bom participar dessas festas que celebram aquilo que Deus fez por nós. Eu sou um crítico de muitas coisas que acontecem no evangelicalismo brasileiro. E dentre elas, é as festas que muitas vezes nós celebramos. Existiam vários povos que rodeavam o povo de Deus na Palestina, na cidade que deu Deus para o povo habitar. E eles tinham das mais diversas festas, mas quando eles foram para ter festas, Deus estabeleceu algumas festas pela qual eles deveriam celebrar. Festa das cabanas, porque eles passaram muito tempo habitando em cabanas na trajetória do deserto. Então Deus disse, celebra essa festa aí, porque representa a provisão, a segurança que eu dei para vocês, enquanto vocês ainda eram peregrinos. Vocês não tinham lugar fixo de habitação, vocês viviam em cabanas. Então você faz aí, celebrem a festa das cabanas, para mostrar o que eu fiz por você. Assim como a festa da Páscoa, que representava o fato de Deus ter tirado o povo de dentro do Egito. O povo passou cerca de 400 anos sendo escravo no Egito. E aí Deus diz, olha, quando eu tirar vocês daí, vocês vão celebrar a Páscoa, e essa festa vocês vão celebrar sempre, para lembrar o que eu fiz na vida de vocês. Na vida de vocês. E aí muitas vezes, quando nós pensamos em festa, nós pensamos nas festas do mundo, que nós repaginamos, colocamos uma roupagem evangélica e nós celebramos essa festa. Enquanto na verdade nós deveríamos celebrar festas nossas. Imagina quando essa congregação foi organizada, é motivo de celebrarmos, é a nossa festa, o nosso aniversário. Imagina se alguma coisa, Deus fez uma coisa grande aqui no nosso meio, nós vamos separar esse dia para celebrarmos a Deus. Mas, infelizmente, nós sequestramos festas de outras celebrações que nós não sabemos muitas vezes, ou não sabemos porque não estudamos, aonde essas festas foram remontadas e o que de fato ela celebrou na sua origem. E porque nós colocamos uma placa nossa, colocamos um versículo bíblico, nós achamos que essas festas faz parte da nossa celebração, e não faz. Porque nós temos que celebrar aquilo que o Senhor nos fez, a maneira como Ele nos abençoou, e aquilo que Ele manda que nós celebremos. E aí o povo ia para essas festas, e quando aqueles que faziam parte desse lugar chegavam lá, o salmista está dizendo, Davi está dizendo, obrigado, Senhor, agradece a Deus, e os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Versículo 3, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, um lugar que eu posso confiar em estar, um lugar que eu posso dormir de porta aberta, um lugar que eu posso descansar, porque eu sei que é uma cidade fortalecida por Deus, guardada pelo Senhor. Essa é Jerusalém que o salmista está falando. No versículo 4 ele diz, aonde as tribos
as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, sobem para darem graças ao nome do Senhor. Eu falei que aqueles que vão a Jerusalém têm que subir, têm que olhar para cima. Aqueles que vão a Jerusalém têm que experimentar olhar para cima, têm que olhar para onde está Jerusalém, porque é a cidade alta. E ele diz: olha, o lugar onde as tribos vêm, o lugar onde se reúnem as pessoas, o lugar que se congregam pessoas, ou vêm congregar pessoas de todos os lugares, quer ser judeus ou não, eles vêm até aqui congregar. É disso que o salmista está falando, dessa segurança e dessa alegria que é estar em Jerusalém. E aí do versículo 6 ao versículo 8, ele vai falar sobre como é bom que essa cidade esteja em paz. Versículo 5 ainda ele diz: pois ali está os tronos do juízo, os tronos de Davi. É uma cidade justa, é uma cidade que aqui há justiça, é uma cidade onde aqui as coisas funcionam como tem que ser. No versículo 6 ele vai dizer: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti, Jerusalém. O salmista está dizendo que ele vai orar por essa cidade, vai continuar orando por essa cidade. Sabe por quê? Porque aonde há paz, nós temos a perspectiva que as coisas que nós nos propomos a fazer vai funcionar, porque há paz. Tem como trabalhar, tem como fazer, tem como nos esforçarmos para que as coisas deem certo, porque é um lugar de paz. Porque nós sabemos que a cultura do povo antigo era de muitas guerras, e quando havia guerra, tudo se desestabilizava. Nós sabemos, por exemplo, estamos ouvindo falar em guerra, Rússia, Ucrânia, não, se de fato é guerra ou não, ou invasão, quer que seja, mas nós sabemos que a própria Rússia, que empreendeu essa guerra, que achava que ia durar um mês, de fato, já se estende por muitos meses essa guerra. E eles pensavam que iam chegar e dominar. Não foi bem assim. Hoje, por várias sanções que a Rússia sofreu, aposentados, pessoas que dependem do dinheiro do Estado, estão passando necessidade dentro do país, porque guerra demanda dinheiro, guerra demanda tempo, guerra demanda tantas outras coisas. E o lugar que a guerra, não tem como as coisas acontecerem de maneira perfeitas ou sequer equilibradas. E ele está dizendo: eu vou orar pela paz em Jerusalém, para que ela possa prosperar, para que ela possa avançar, para que ela possa dar certo. E por fim ele vai dizer no versículo 9: por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Tudo isso é Jerusalém, a cidade que Davi estava falando. Mas a pergunta é: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com cada um de nós? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para o texto bíblico. O que isso tem a ver comigo? E se nós pensarmos que a alegria de estar na casa do Senhor, ou participarmos dessa comunidade de fé, ou de alguma comunidade de fé, ela reflete muito bem esse salmo, ou aquilo que o salmista está dizendo. Como isso tem a ver conosco? Desde o momento que nós temos que ter a alegria de estar na casa do Senhor. Nós temos que ter a alegria de estar nesse lugar, primeiro pela liberdade que Deus fornece ou concede ao nosso país, de termos liberdade religiosa, de cultuarmos a Deus. Primeiramente por causa disso deve ser a nossa alegria. Enquanto muitos irmãos estão morrendo em outros países, porque simplesmente leu uma Bíblia, ou colocou uma Bíblia dentro do seu lar, nós temos a liberdade de estar aqui, lendo a palavra e falando sobre ela, aprendendo dela e sendo iluminado por Deus. Segundo, que os nossos pés têm que ter a alegria de chegar até aqui, porque mesmo tendo liberdade, há pessoas que agora estão enfermas.
Há pessoas que estão no hospital, nas suas mais diversas cidades, que queriam estar num culto e não podem participar porque estão enfermas, estão doentes no leito de um hospital. Isso não é terrorismo, mas deve ser gratidão de cada um de nós por estarmos aqui celebrando ao Senhor, se assim temos a oportunidade. Não devemos trocar o culto ou a casa de Deus por qualquer coisa, por qualquer lugar, por qualquer passeio. E muitas vezes são coisas até fúteis que nós trocamos pela casa do Senhor, porque temos que maratonar uma série, porque temos que encontrar mais uma vez o grupo de amigos que no mês já encontramos 10 vezes. Mas nós achamos que é mais importante estar com essas pessoas ou fazer outras coisas que não seja estar na casa de Deus. E não é que nós não possamos também faltar ou deixar de estar. Sim, podemos. Existem várias coisas que nós podemos fazer. E como eu falei, o culto é constante. Você vai glorificar a Deus no encontro de família. Você vai glorificar a Deus jogando futebol. Você vai glorificar a Deus em qualquer lugar que você esteja, desde que você entenda que você é alguém que tenha que refletir o caráter de Cristo. Mas o domingo, o culto habitual, os dias são corridos. Nós já sabemos que vivemos em torno de uma capital, ou até mesmo numa capital, e sabemos que aqui os dias são mais dinâmicos e mais corridos, e muitas vezes ficam só o domingo para esse culto público. E ainda assim, nós negligenciamos, nós trocamos por algo que muitas vezes vai nos trazer dor, vai nos trazer tristeza. Mas esse é o lugar de alegrarmos o nosso coração e celebrarmos ao Senhor. É o culto, é o lugar onde nós aqui estamos para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. O que o Salmo tem a ver com cada um de nós, o Salmo vai falar que o salmista está orando e pedindo por Jerusalém. Assim como nós temos que pedir para que a nossa comunidade de fé também possa prosperar. E como ela pode prosperar? Através da nossa oração, orando por esse lugar, através da nossa contribuição, contribuindo para esse lugar, porque Jerusalém, quando esses viajantes iam, ele levava seus dízimos, as suas ofertas para contribuir, para que pudesse então a casa do Senhor ser suprida, as suas necessidades. A maneira de você ver e pedir a prosperidade na sua comunidade de fé também é contribuir, é também servir, colocar a mão na massa, também trabalhar. Esse é um dos motivos, ou é uma das coisas que nós devemos fazer para que Jerusalém, o nosso lugar, aqui representado pela igreja, o lugar que se reúne os santos, é o lugar que nós devemos também trabalhar. Sabe? Imagina você passar 1, 2, 3, 10, 20 anos vindo nessa igreja ou a outra igreja, e você não se achar que você tem alguma coisa a oferecer. Não. Você ou nós somos necessitados, mas também nós somos necessários. Cada um, Deus deu um dom. Cada um, Deus deu um talento. E você pode exercer aqui na casa do Senhor. Você talvez vai ajudar ali numa projeção, você vai ajudar aqui no som, você vai ajudar com as crianças, você vai ajudar na cantina, você vai ajudar em alguma coisa na igreja. Porque é uma comunidade que tem que se experimentar, cada um vivendo essa prestação de serviço para o reino de Deus. Mas nós aprendemos que muitas vezes parece essa coisa do imediatismo, do pragmatismo que nós vivemos no mundo, parece que nós só... É como chegar no restaurante, né? Ou fast food, que nós nos alimentamos e tchau. Parece que nós não oferecemos nada. Não. Esse aqui é o lugar, é a comunidade da fé, onde nós temos que servir ao Senhor. Nós temos que servir o nosso Deus com aquilo que Ele nos entregou.
Ah, pastor, mas a minha área é a área de construção, coisa parecida. O templo precisa disso também. A minha área de interação com pessoas, o templo precisa disso, a igreja precisa disso. Cada um de vocês que estão aqui tem talentos. Não há ninguém que não tenha talento aqui. Todos têm talentos e dons que o Senhor deu. Se você não sabe, vamos orar ao Senhor. Peça ajuda a alguém, peça ajuda ao pastor. Vamos orar para que nós possamos entender aquilo que Deus quer com você, para que você possa usar na obra e na causa de Deus. É importante. Sempre as pessoas que Deus chama, eles estão ocupados. Um que chamou que era desocupado, que era Judas lá, que parecia estar desocupado, não deu muito certo. Ah, mas eu sou muito ocupado. É disso que Deus precisa, de pessoas comprometidas, que têm ocupações, ou que têm demandas, que alguém confiou para elas, porque elas têm comprometimento. E por isso são pessoas que precisam trabalhar para a obra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que trabalhar para Deus é só trabalhar na igreja. Não. Quando você trabalha lá no seu emprego, você está trabalhando para Deus. Quando você é dono de casa, você está trabalhando para Deus, cuidando dos seus filhos. Não se ache menor do que aquela que se arrumou bem bonita, que colocou a maquiagem, que fez um belo penteado e foi para o seu trabalho. Não, você também é trabalhadora do lar, e você também honra a Deus, cuidando dos seus filhos, do seu esposo. E não que as outras também não cuide, mas é mais limitado. Todos esses serviços são serviços para Deus. A máxima da reforma protestante foi uma frase ou um momento que um sapateiro chega para Lutero, aquele que o precursor da reforma, uns deles, e ele diz assim para Lutero: Lutero, o que eu devo fazer para fazer missão? Porque estava fervendo, todo mundo queria largar seus empregos, largar suas coisas e sair pregando a palavra de Deus. E Lutero perguntou para aquele homem: o que você faz? Qual o teu ofício? E ele falou: eu sou um sapateiro. E ele disse: quer servir a Deus? Quer fazer a obra de Deus? Quero. Então faça um bom sapato e venda por um preço justo, você vai estar fazendo a obra de Deus. Mas é claro que os teus dons e os teus talentos também podem servir aqui na casa de Deus. Mas saiba que aonde você estiver, lá você está fazendo a obra de Deus. Então essa deve ser a sua motivação. É por isso que quando você acordar pela manhã, que você acordar e fala: meu Deus, eu tenho que ir para aquele emprego. Vá, porque você vai estar trabalhando para Deus. O seu patrão, ele só é alguém usado por Deus para te abençoar com salário ou qualquer outra coisa. Mas você é primeiramente funcionário de Deus, é representante de Deus. Então faça bem feito tudo aquilo que você fizer. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, que façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os peregrinos que eles saíam do seu lugar e iam até Jerusalém para então celebrar. E aí o salmista está dizendo: olha, eu oro pela paz desse lugar. E isso é importante. Orar pela paz e viver a paz. Então, querer que a comunidade de fé prospere, que é uma forma interessante para que ela possa prosperar, não atrapalhe. Não atrapalhe. Além de prestar serviço, não atrapalhe. Não seja pedra de tropeço para o teu irmão. Não seja alguém que vai desanimar o teu irmão, levar a palavra negativa, apontar o dedo para o teu irmão. Seja alguém que possa inserir as pessoas no nosso meio. Não importa de onde essas pessoas estão vindo, se elas querem caminhar, comungar conosco na caminhada da fé, abrace, chegue ela para perto. Não ache que você é exclusivo ou que Deus é só seu, porque muitos de nós, em dados momentos da vida, achamos que Deus é só nosso e Deus não é de ninguém. Nós somos de Deus, mas Deus não é só nosso. Ou Deus não é de ninguém. Deus, Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Nenhum lugar
pode compor Deus, ou, como diz um teólogo, qualquer lugar é pequeno demais para Deus. Qualquer circunferência, qualquer quadrado, qualquer beco, qualquer espaço é pequeno demais para Deus, de tamanho que é a sua grandeza. Nós somos de Deus, mas Deus não é nosso. Então não aponte para alguém dizendo, essa pessoa Deus não pode mudar, não pode transformar, ou porque vem dali ou daquela, de outro contexto de realidade de vida. Não, Deus está aqui para todos. Ore pela paz, porque quando a paz, nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos fazer a obra de Deus, as pessoas se agregam, as pessoas estão juntas, as pessoas estão caminhando para que o reino de Deus, ele possa avançar nessa terra. 35 anos da Igreja Batista, Palavra Viva no Jardim Gá está atuando, organizada, buscando vidas, e já houve momentos que não tivemos paz, e esses momentos atrapalharam a igreja, atrapalharam como a igreja ela ia seguindo, e por isso nós temos que viver tempos de paz, para que nós possamos funcionar, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus quer para cada um de nós, e por fim que possamos fazer ter o mesmo sentimento do salmista, versículo 8 e 9, que tem a ver conosco também. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Haja paz em ti. Paulo vai dizer assim, olha, se tu faz o teu irmão, se quando tu for comer uma coisa, o teu irmão se escandalizar, é melhor que você não coma, para que o teu irmão não possa se escandalizar. Quando você for fazer uma coisa que o teu irmão vai se escandalizar, refreia a tua língua, retrai o seu passo, fique tranquilo, perca, quem sabe, a sua razão, porque o irmão está no momento que ainda não adquiriu maturidade suficiente para que ele possa entender isso. Você tem que, tudo isso, para que possa manter a paz e o nome do Senhor seja glorificado. É importante, meus irmãos, nós vivemos em paz, que haja paz sobre ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Que nós possamos ter uma grande alegria de estar aqui na casa do Senhor. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, isso é uma questão minha, não é questão de religiosidade, e não é também, nesse sentido talvez, cada um tem uma realidade, às vezes, de não poder estar aqui, mas não por motivos fúteis. Há uma realidade de cada pessoa. E eu sempre gostei muito de estar na igreja, sabe? Tudo, até enterro eu estava junto ali. Tudo de igreja, E aí eu experimentei um momento que eu estava fazendo faculdade, à noite não podia estar na igreja, aí eu ficava. Agora os irmãos estão cantando os hinos. Eu olhava para o relógio, esse horário os irmãos já estão falando da palavra. E eu não podia estar. Porque eu estava fazendo faculdade e estudando. E eu disse, quando eu terminar isso aqui, eu quero estar na casa de Deus. E às vezes, nas quarta-feiras, não só aqui, mas em outros lugares, em outros momentos, eu até meio cansado, ia para a igreja, mas quando eu chegava na igreja, parece que era aquele renovo. Parece que aquele cansaço ia embora. Eu falo para os irmãos assim, irmãos, a pessoa que vem de Brasília para cá e pega todo o engarrafamento desse, é difícil estar aqui na semana. Os irmãos estão perdoados, fica em casa lá. Mas eu te garanto também que se ficar até meia-noite com o celular só passando aqui, você não vai descansar. Então, se é para descansar, descanse de verdade, vá dormir, toma um banho e vai dormir e descanse, para que você possa estar aqui renovado no final de semana, servindo ao Senhor. Então nós temos que ter a alegria de estar na casa do Senhor, de podermos estar aqui. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa fazer brotar em nós uma alegria imensa de estarmos aqui celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque Ele merece toda adoração. Vamos orar, vamos fazer oração, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer pela tua presença em nosso meio, Pai. Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui te louvando,
engrandecendo o teu nome, te bendizendo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em mais um domingo tu nos trouxe aqui, porque se estamos aqui é pela tua vontade, não por causa de outros motivos, mas porque o teu Espírito Santo nos conduziu até aqui, nós obedecemos a tua voz. Que tu possa fazer despertar em nós a cada dia um desejo ardente de estar, Senhor, na tua igreja, vivenciando esse culto público, compartilhando, Senhor, recebendo, sendo necessitado, mas também sendo necessário. Deus abençoe o teu povo, Senhor, aqueles que não podem estar aqui porque estão enfermos, que tu possa, Senhor, curar, que tu possa libertar, que tu possa, Senhor, arrancar da enfermidade que está, ou que através dos instrumentos, Senhor, que tu estabeleceu nesse mundo, a medicina e tantos outros meios, que essas pessoas possam ser restabelecidas a sua saúde. Deus, também te apresenta aqueles que, por algum motivo, Senhor Pai, abandonaram o caminhar, Senhor. Que eles possam ser despertados também, pessoas que aqui, Senhor, nós temos em mente, que já esteve sentado aqui ao nosso lado, que já esteve aqui cultuando conosco, glorificando conosco, mas que está, Senhor, afastado dos teus caminhos. Que tu possa trazer de novo, Senhor, aqueles irmãos que estão desanimados, que estão, Senhor Pai, abatidos, que tu venha dar força, Senhor, levantar, Senhor, da situação que está, para que possa estar aqui conosco. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, ó Pai, por tudo isso, em o nome de Jesus. Amém.